Curso de Teologia da Rádio Melodia. Conhecimento bíblico para você e para sua família. Sensacional! Surpreendente! Você nunca viu um curso como este. Projeto pedagógico inovador. Formação ministerial e pastoral. Vida cristã abençoada e equilibrada. Estude a hora que você desejar, onde você quiser. O curso fica disponível 24 horas por dia. Acesso pelo computador e aplicativo para celular. Você ainda pode baixar os textos das aulas para estudar offline. Professores vão te acompanhar diariamente na sala de aula online para sanar todas as suas dúvidas. Qualquer pessoa pode fazer o curso de teologia da Rádio Melodia. Promoção de lançamento. Para pagamento recorrente no cartão de crédito, 50% de desconto. De R$ 199 por apenas R$ 99. Chegou a sua vez de estudar e crescer. Matricule-se. Acesse cursosmelodia.com.br. Deus tem uma grande obra na sua vida. Faça a sua parte. Prepare-se. Curso de Teologia da Rádio Melodia. A melhor formação bíblica e teológica ao seu alcance. Melodia, a FM com a maior audiência do Brasil. A partir de agora, Debate Melodia. Para um planeta de audiência, a partir de agora, o nosso debate. O Debate Melodia nesta manhã maravilhosa de quinta-feira, neste dia 23 de maio de 2019. Muito bom mesmo saber que você está ligado aqui com a gente e a partir de agora vai interagir. A partir de agora aqui no nosso debate, você então interagindo com a gente, participando efetivamente aqui através do nosso site, o site da Melodia, melodia.com.br, através do nosso WhatsApp também, mandando pra gente aí mensagem de texto no melodia.com.br e no zap 999070097. Pesquisa do dia. Pois é, hoje nós vamos falar sobre este assunto, vamos falar sobre violência sexual, sobretudo em crianças, adolescentes, na fase adulta. Enfim, nós vamos tratar desse assunto. Prevenir e enfrentar. Você, sinceramente, fala sobre isso em família? Esse é o tema de hoje, aqui da nossa pesquisa do dia. Será o destaque do nosso debate a partir de agora. Quando a Melodia tem o prazer de receber para a gente discutir aqui este assunto, a dama da mesa, a doutora Sayonara Marques, psicanalista, membro da PIB do Recreio. Também o pastor Humberto Rodrigues, da Igreja Nova Vida do Moneró, na Ilha do Governador. O pastor Anderson Maciel, da PIB de Campo Grande. E o pastor Sérgio Brito, da Assembleia de Deus Central, em Jardim Primavera, Duque de Caxias. Vamos começar o nosso debate orando. Pastor Sérgio vai estar orando, abrindo então o nosso debate. Eterno Deus, em Tua presença santa e bendita, nos encontramos reunidos nesta manhã. Pai eterno, nós queremos Te louvar pelo grande privilégio que o Senhor nos concede em mais uma vez estarmos nesta grande emissora, Senhor. E vamos tratar aqui de um assunto tão melindroso e que tem afetado milhões de pessoas. Pai querido, assim como o Senhor tem usado o pastor Eliel do Carmo na condução desse debate, que hoje não seja diferente. Pai querido, que cada um de nós aqui venhamos ser usados por Ti,
para a glória do Teu nome e para esclarecimento de tantas pessoas. Pai amado, venha glorificar o Teu nome através de nossas vidas e permita que nesta manhã feridas sejam saradas, almas sejam restauradas para a glória do Teu nome. Pai Santo, nós te suplicamos em nome de Jesus. Amém. Debate Melodia. Pois é, hoje o nosso debate vai tocar neste assunto. Nós vamos falar sobre violência sexual. Até porque no dia 18 de maio é o dia de combate ao abuso e à exploração sexual das crianças e dos adolescentes. Nós vamos tocar neste assunto porque este é um assunto que perpassa sobre todas as áreas. Por exemplo, hoje a Polícia Federal desencadeou uma operação e cumpre nesta manhã 28 mandados de busca e apreensão em uma operação em 8 estados contra a exploração sexual infantil. De acordo com a Polícia Federal, na operação são investigados crimes de produção, armazenamento e distribuição de material pornográfico envolvendo crianças e adolescentes. Esse é um assunto que passa pela questão da justiça, passa por uma questão de saúde e passa, sobretudo, por uma questão emocional. E você fala sobre isso em família? Há de fato uma prevenção sobre isso? Se é que podemos dizer que há prevenção e como enfrentar isso, hein? Vamos para o debate? Meu querido pastor Humberto Rodrigues, meu irmão querido, muito bom tê-lo aqui nesta manhã, bom dia. Bom dia, querido, bom dia, um privilégio estar aqui ao seu lado, meu mano querido, bom dia aos debatedores, uma honra estar aqui ao lado de vocês, esperando em Deus que Ele nos use nessa manhã mais uma vez, e bom dia a toda a nossa família Melodia, todos os nossos ouvintes ligados conosco nessa manhã, nos honram aqui com a audiência, uma alegria poder estar aqui nessa manhã, e um beijo no coração de todos os nossos ouvintes num assunto que eu penso ser um assunto denso. Concordo com você ao longo da programação quando você disse ser um assunto pesado, mas que é necessário ser tratado. Aliás, é muito importante a gente falar sobre isso, ainda mais que, aos meus olhos, é um assunto, ainda é um tabu falar sobre isso. Tanto em casa quanto nas igrejas. É um assunto que eu penso, até por ser um tabu, é pouco falado, é pouco tratado, enfim. E por isso a importância da gente nessa manhã estar aqui falando sobre isso. É claro que hoje em dia a gente fala desse assunto, fala dessas coisas muito mais do que falávamos no passado. Isso é inegável. Mas ainda assim, para mim, é um assunto ainda obscuro. E obscuro porque exatamente é permeado desse tabu. Sexualidade, de modo geral, é um tabu para muita gente, para famílias. A sexualidade é um assunto que dentro de casa a gente às vezes tem dificuldade de abordar isso com os filhos. Muitas famílias têm essa dificuldade, muitos pais têm essa dificuldade dessa abordagem com os filhos, não sabe direito como fazer. Dentro das igrejas a gente também tem uma abordagem aquém daquela que eu penso ser necessária a nível de informação. Enfim, ainda tem muito tabu dentro disso. Além disso, quando a gente fala especificamente dessa violência infantil, dessa violência sexual infantil, desse incesto, quando a gente fala disso, há também uma obscuridade nisso por conta do silêncio, por exemplo, das vítimas. Muitas vezes as vítimas acabam silenciando por uma série de razões, por medo, a gente, tendo uma oportunidade, vai abordar um pouco sobre isso ao longo do debate, por medo, por uma dificuldade, às vezes, de quem é o agressor. Muitas vezes, por exemplo, você hoje abordou na abertura aí, em relação a essa operação feita pela Polícia Federal. Isso trata dessa produção, dessa exploração de imagens, internet e tudo mais. Mas a maioria dos casos, quando a gente fala de abuso sexual, está falando de coisas que acontecem dentro de casa, com o abusador sendo muito próximo. É uma figura de autoridade, é uma figura de confiança da família, enfim. Está muito próximo disso dentro de casa. E por isso também a dificuldade da família de tratar desse assunto, porque vai tratar muitas vezes com uma pessoa que dentro da família é alguém respeitado. Quando a gente fala disso dentro de casa, às vezes a criança ou o adolescente, quando vem falar e apontar
o fulano, a fulana, o tio, a tia, as pessoas não acreditam, porque fala de alguém que geralmente tem uma conduta que a família confia naquela pessoa. Então não acredita naquele primeiro momento. Muitas vezes a gente vê isso. Então, por causa desses e outros fatores, é que, pastor, eu penso que qualquer número que a gente apresentar em relação à questão da violência sexual infantil, ele é um número subestimado, não retrata a realidade. Por conta de tudo isso que a gente está vendo. Os casos não são levados à frente, muitas vezes são tratados dentro do âmbito familiar, para que aquilo não venha causar um escândalo. Enfim, penso que a gente precisa muito proteger as nossas crianças. O debate hoje tem esse intuito, esse foco da gente poder trazer um pouco de reflexão sobre isso, trazer uma palavra de alerta na responsabilidade enquanto nós pais, da proteção aos nossos filhos, da proteção aos nossos adolescentes, às crianças, porque as consequências disso na vida daquele que foi abusado, em muitos casos, passam pela vida inteira dele. A gente tem situações de tratar de casamentos onde tem uma dificuldade enorme, há uma barreira enorme na área da sexualidade do casal, uma dificuldade enorme de se entregar a essa sexualidade, e aí a gente vai pesquisar a razão, aonde está o fundo daquele problema, e a gente descobre que o fundo do problema está num abuso que foi feito lá na infância e que prejudica a vida sexual do casal já anos depois da frente. Infelizmente, às vezes a gente vê quadros assim. Então, as consequências na vida da criança, do adolescente que sofre esse abuso são terríveis, e a gente vai, com certeza, ao longo do debate, ouvir e falar muita coisa que eu espero que possa trazer essa palavra de alerta às nossas famílias nessa manhã. Muito bem. Tem um outro dado aqui. A Delegacia da Criança e Adolescente, no Rio, bate recorde de registros em 2019. A DECAV contabilizou 383 crimes contra jovens no Rio, média de 95 por mês. Índice significa um aumento de 70% no número de crimes em comparação com o primeiro ano de registro na unidade. Ou seja, 70% no aumento. É um negócio complexo demais. Pastor Anderson Maciel, bom tê-lo aqui para a gente encarar mais esse desafio aqui no nosso debate. Bom dia, querido. Bom dia, pastor Eliel, bom dia a todos os debatedores, a esse planeta de audiência. Que bom a gente estar aqui, a gente nessa oportunidade, poder refletir um pouco sobre os dados, os números que talvez as famílias não tenham percebido que são estarrecedores. Quando a gente olha o Brasil no ranqueamento mundial, que é o 11º colocado no mundo no que tange a abusos sexuais, isso é um dado perverso. Nós não gostaríamos de anunciar isso aqui. Quando a gente olha para a questão da mulher, como está sendo vítima nesse processo, as crianças, né, jovens e adolescentes, e aí a gente começa a ver que sempre esse abusador ele está muito próximo. Dificilmente vai ser alguém distante, né? A imensa maioria das vezes, 90% dos casos, a gente vê o registro que essa pessoa está muito próxima à convivência familiar. Mas o pastor Humberto já me antecedeu e falando desse tabu, de se falar sobre essa questão sexual dentro da família. Ainda mais as famílias hoje que não têm tempo, às vezes, para dialogar, para tratar, para interagir, para perceber. E eu fico vendo assim um grande papel da figura masculina, porque eu acho que isso é falta de proteção. Eu queria chamar a responsabilidade aqui ao público masculino, que talvez sejam os que mais abusem, indubitavelmente, e que mais façam vítima, né? A ordem dos fatores aí a gente começa a perceber como a coisa sucede. Eu acho que o problema está na figura masculina, porque desde o Éden, quando Deus chama Adão, né, ele fala, governe e protege. O que mais tem de admiração numa mulher, num homem, pode ser assim feinho igual a mim, né, pastor Humberto? Pode ser carequinha, mas o que mais uma mulher admira no homem é a sua capacidade de proteção. Eu acho que é isso que está faltando. É o homem saber que ele está ali para cuidar, governar, proteger. E devido a isso, ele não consegue perceber a mulher como sendo o vaso mais frágil que a Bíblia fala, a fragilidade feminina. Quer ver uma coisa? Os homens que estão me ouvindo aqui nessa manhã,
Hoje, quando você saiu para trabalhar, quantas vezes, até chegar agora o horário de 11 horas da manhã, você passou por inúmeras pessoas, por lugares talvez difíceis e vê o seguinte pensamento na sua cabeça: eu tenho que sair daqui porque eu posso sofrer um abuso sexual. Dificilmente um homem, hoje pela manhã, passou por isso. Agora pergunte à sua esposa e à sua filha, né, desde que ela saiu de casa hoje pela manhã até o presente horário, quantas vezes por dia ela não passou por situações semelhantes a essa? Dela se ver fragilizada e até correndo risco de passar por um momento como esse. E eu fico vendo também dentro dos lares que as crianças não têm noção sequer do que é um abuso. O seu corpo, partes que podem ser tocadas, partes que não podem ser tocadas. Isso pela falta de conversa. E eu queria também chamar a atenção agora aos pais, né? Eu sou fruto de uma geração, aí, eu sou nascido em 1970, e eu não sei hoje como é que está, eu acho até que está pior. Mas na minha época falava assim, olha, você tem uma cabeça, você tem um joelho, você tem um braço, e esse negócio aqui, né, entre as suas pernas, é bilauzinho, é pererequinha, é um apelidinho que a gente quer chamar quando Deus deu o nome, é uma vagina e um pênis. E a gente não consegue conversar sobre isso dentro de casa e tratar o corpo da criança, mostrando a ela o que é, de fato, o que Deus criou. E para que aquilo serve, o que pode e o que não pode. Eu acho que a gente tem que romper essas barreiras, eu acho que a gente tem que tratar isso dentro de casa. E, sobretudo, eu queria depois, num segundo momento, até a gente tentar falar um pouquinho sobre aqueles que passaram por essa situação. Eu queria fazer essa abordagem, eu acho fundamental, porque eu entendo que muitos dos ouvintes nessa manhã não conseguem, às vezes, se relacionar bem sexualmente, estão vivendo feridas enormes, porque isso muda a história de vida. O trauma psicológico é enorme, é uma coisa sem precedentes. Então, eu queria desafiar nessa primeira fala, fuja dessa estatística. Tem que sair disso. Homem, assuma o governo, porque na sua maioria o problema está na figura masculina. E pais, vamos conversar mais sobre isso de uma maneira tranquila, passiva, que eles estão aprendendo sobre sexualidade e problemas nessa área da pior forma possível, da maneira mais deturpada que tem. No segundo bloco a gente vai abordar um pouquinho sobre essa questão desses traumas, dessas feridas e dessas dores. Doutora Sayonara Marques, obrigado pela presença aqui com a gente, pra gente Prazer. ter que encarar mais um desafio desse aqui, de uma realidade que tá tão presente e às vezes tão perto de nós. Bom dia, doutora. Bom dia. Essa é a verdade, né? Uma realidade difícil, mas que faz parte, infelizmente, do nosso cotidiano, da nossa realidade, né? E eu quero falar um pouquinho aqui que o Ministério de Saúde, ele considera a violência sexual, a gente imagina só o ato, né? Quando fala, a gente sabe que não é só isso. Mas tem aí o assédio, tem o estupro, tem a pornografia infantil, que está muito forte. Não sei se vocês perceberam, a pornografia infantil está mais forte que antes, né? E a exploração sexual. E a gente sempre pensa no homem, realmente a maior parte é homem mesmo. A maioria é homem. Mas também, hoje, tem partido muito mais também das mulheres, embora o dos homens é alarmante, mas da parte de mulheres também. A violência sexual faz milhares de vítimas a cada dia. É algo antigo e que envolve também meninos. A gente fala muito a respeito de meninas, né, de mulheres, mas também envolve meninos. E assim, é antigo, mas aquilo que os pastores falaram, né, é uma coisa que fica muito escondida, não se falava a respeito, não se tratava o problema em casa. Né? E isso eu conheço várias, N mulheres, eu trato no consultório, eu recebo mulheres doentes que não sabem, né, o que está acontecendo. Eu lembro que eu recebi uma há pouco tempo, um mês atrás. Ela sentou e me falou da relação sexual com o marido que não tem. Cristã, ela é cristão, ele. E ela disse, nós não temos o ato sexual. Mas sou eu. Eu estou bloqueada e não sei o que eu tenho. E aí eu já sabendo, e como a psicanálise envolve o inconsciente, vim trazendo ela, e ela lembrou. Ela tinha sido abusada sexualmente. Ela quis apagar isso da memória dela, porque assim, quando ela contou para a mãe não... Ela fechou, ó, tudo bem, passou, e aquilo não foi tratado. Mas ficou lá recalcado. Então, à medida que foi passando anos, ela se casou e ela começou esse bloqueio. Então, eu a trouxe uma ressignificação, fui auxiliando ela nisso. Graças a Deus, ela está curada. Mas veja como traumas de infância, e realmente foi um abuso da parte de um primo dela, que ela sofreu. Mas, assim, é um trauma que leva para a vida toda, como o pastor falou. É a vida. E a gente aí fala de muitos casos, né?
casos que não são notificados, a gente não tem nem ideia. Eu vi aqui o número entre 2011, uma fonte segura, a 2017, houve aumento da violência em 83% entre crianças de 1 a 5 anos. 1 a 5 anos. E entre adolescentes de 10 a 14 anos. Justamente quando o adolescente começa a ter o seio já crescendo, né? A forma do corpo, ela começa a chamar a atenção do homem, que é perverso. Por que o homem é perverso? Porque ele vai fazer algo contra a vontade. E ainda que a adolescente, a criança consentisse, isso do mesmo jeito ele está violando um direito dela, né? Porque é precoce. E aí eu vi assim, fiquei pensando ontem, estudando, né? O que está acontecendo? Quais são as razões para esse aumento tão absurdo? E você deu um aumento aí de novo hoje. Então, assim, estimula a sexualidade precoce. A gente tem visto isso. Nas dancinhas de... Gente, eu não tô indo contra ritmo nenhum, tá? Vou dar só um exemplo. Um funk. Você põe uma criança, ela vai lá no palco e aí começa a dançar com o bumbum para trás. Isso é precoce, isso é criança. Ela tem que viver a criança, a infância dela. Então, estimula a sexualidade precoce. Vem estimulando isso. Exposição da sexualidade adulta, incluindo o infante na programação. O adulto resolve ir para o baile, seja para onde ele for, ele traz a criança junto. Faz junto também, isso é bom, isso é precoce. É sexualidade precoce para ela. Comportamentos que estimulam a satisfação do desejo sexual, seja ele qual for, a qualquer custo. Eu desejo, eu quero, eu vou ter. Então é isso que está acontecendo hoje, livre. Vamos lá fazer na rua, vamos lá atuar. E tem sido assim, independente se tem criança ou não. Antigamente a gente via os homossexuais, por exemplo, você nem sabia que era homossexual. De dia ele trabalhava, botava a gravata dele, era uma coisa dele ali. Hoje não. Hoje dá-se as mãos e beija-se em pleno shopping. Tudo isso é estímulo que a criança vem recebendo, né? Liberdade precoce e sem limites. Criança não tem recebido mais limites. Entre na internet, ela vai assistir ali quantas vezes, por exemplo, eu vou dar um exemplo. Numa das escolas que eu atuei, como observadora, eu cursei letras também, e ali tinha uma criança de 5 anos que levava o tablet e ficava assistindo pornografia com os colegas. A professora pegou e tomou o tablet dela e falou, não, eu vou entregar isso a seu pai, pede para ele vir aqui que eu vou conversar com ele. E ele foi. Aí quando ela mostrou para ele a situação, ele falou assim, eu já tentei de tudo para tirar esse tablet da mão dela, eu não consigo tirar o tablet. Ela gosta de assistir isso. Gente, cadê o limite? Cadê a autoridade? Não tem mais isso. Então a criança está com livre acesso à internet e ela fala e faz o que ela quer. E ela se envolve, de repente se vê envolvida, sexualidade precoce. E aí a gente vai ver pornografia, a gente vai ver estupros e etc. Infelizmente. Pastor Sérgio Brito, muito bom tê-lo aqui. Bom dia. Bom dia, meu pastor, amigo. Bom dia aos debatedores. Eu fico até com a voz embargada diante de tantos problemas. Nós que lidamos com pessoas, amamos pessoas. Houve um caso desse aqui agora que a doutora acabou de falar. Um pai que não tem autoridade com uma criança de 5 anos e que tenta tirar um aparelho da mão da criança e a criança não libera e ele simplesmente aceita. Quer dizer, as nossas crianças, elas estão tendo uma personalidade deformada, porque a personalidade de uma criança forma-se até 7 anos. E essa criança com 5 anos já vendo esses absurdos. Um pastor levou um filho para eu dar um atendimento de 7 anos que estava com dificuldade na escola. E eu comecei a fazer o atendimento dele. Esse garoto com 7 anos, segundo ele, tinha 10 namoradas. Beijava na boca das 10 namoradas. E falou assim, tio, eu quase já fiz aquilo. Aquilo o quê? Relação sexual. Eu disse, mas você já viu seu pai e sua mãe fazendo isso? Você viu alguém fazendo? Eu vejo na televisão. Você vê na televisão? Vejo. Eu acordo 3 horas da manhã, vou para a sala, ligo a televisão e vejo. Ou seja, tinha uma TV a cabo pirata em casa, que não tem senha, e o garoto de 7 anos ficava vendo aquilo. Não fala pro meu pai não, hein? Senão ele me bate. Chamei o pai e a mãe, disse que ele não podia saber, que eu falei, e eu falei, ó, cancela essa TV a cabo. Cancelou. Hoje o rapaz tem 20 anos, é um homem direito, mas poderia ter tido uma deformação. Então, pastor Léo, isso é uma coisa muito séria. Por exemplo, só em Manaus, para a gente ter uma ideia, só em Manaus, do ano de 2006 a 2019, foi registrado 89% de casos de abuso sexual com criança de 0 a 19 anos. Só em Manaus. O Brasil está virando uma bagunça em termos de sexualidade.
O problema são os prejuízos futuros que isso traz. E, na verdade, o título aqui do debate é muito interessante, que é só, a violência sexual, prevenir e enfrentar. Então tem que prevenir, mas tem que enfrentar também, não basta só prevenir e enfrentar. Aí, finalzinho aqui, você fala disso na sua família? Não se fala disso. O pastor aqui foi muito legal, quando eu gostei quando ele falou de que antigamente usava os nomes diferentes para os órgãos genitais. Nós aprendemos que tem que falar o nome certo dos órgãos genitais para a criança. E o maior problema é o fato de não acreditar quando a criança fala. Então os pais têm que ser abertos com as crianças, falar assim, meu filho, não deixa ninguém tocar no seu órgão genital. Minha filha, não deixa. Porque geralmente quem abusa não é um estranho, são pessoas da família, pessoas amigas, pessoas de confiança. E o problema, pastor Eliel, é que a sexualidade não está só nos órgãos genitais, está em todas as células. E aí uma menininhazinha de 6 aninhos, uma pessoa começa a mexer com ela, alisar o corpo dela, alisar a perna dela. Essa criança vai sentir desejos, o que é normal. É por isso que toda pessoa que pratica o abuso sexual, ela sempre será condenada. Ela sempre será considerada uma agressora. Por quê? Ah, não, mas a menina tinha 17 anos e eu comecei a mexer com ela e ela aliviou e ela permitiu. Claro que ela permitiu. Permitiu porque você a estimulou. No Antigo Testamento, se você estimulasse uma pessoa sexualmente que não tinha parceiro ou parceira e você conseguisse manter uma relação sexual com essa pessoa, você era condenado à morte, porque você atingiu a fragilidade daquela pessoa. Entendeu bem? Porque sexo está nas células. Então, nesse debate, nós vamos orientar as famílias a prevenir, a combater e orientar como falar e acreditar no que os filhos falam. Tá aí. Os ouvintes aqui, eu não vou nominar ninguém não, tá? Tranquilo aí. O importante é a sua participação. Quando era criança, sofri abuso por um diácono da igreja, que minha família congregava, e em casa não tinha diálogo sobre o assunto. Só na adolescência eu fui entender da violência que eu sofria. Tinha vergonha de contar e sofria calada. Tiveram outros casos de crianças com o mesmo irmão da igreja. Minha mãe foi defesa e com isso ele acabou ganhando inocência. Hoje eu o perdoei, mas sofri muito tempo. Tive depressão por saber que se de alguma forma eu tivesse falado, talvez poderia ter impedido outros casos, diz aqui. Apesar da violência, ainda tem a culpa, né? Por não ter feito algo. É complexo demais isso aqui. Outro ouvintes aqui, estou aqui na Holanda acompanhando o debate. Parabéns pelo trabalho. Orem por aqui, orem por Amsterdã. Tudo pode aqui, diz aqui. Obrigado, querido, pela participação. Outro ouvinte aqui, quando tinha 11 anos, um tio do meu pai quis abusar de mim e quando eu disse que ia contar aos meus pais, ele disse que ninguém iria acreditar em mim. Só foram acreditar em mim quando, mais tarde, uma outra sobrinha deu uma surra nele. Aí o assunto voltou e eu relembrei aos meus pais. Graças a Deus, ele não chegou a concluir comigo. Olha isso. Há um outro problema, Eliel, muito sério na questão da violência infantil de adolescentes. E por ter posse e comercializar materiais pornográficos envolvendo crianças e adolescentes. É quando o criminoso, principalmente quando se tem recursos financeiros para contratar advogados que buscam brechas na justiça para amenizar ou até mesmo libertar o que cometeu o crime. Cadê aqui? Eu estou procurando aqui. Tá aqui. Bom dia, Eliel. Meu pai me estuprou, diz aqui. Eu era uma criança, tive que ir para as ruas. Hoje, com 51 anos, superei. Sabe como? Falando o segredo, colocando para fora. Aí ela termina aqui dizendo assim: graças a Deus, ele está morto. Nós vamos fazer o seguinte: nós vamos para o intervalo, depois a gente volta e toda a segunda parte, a gente falando de como enfrentar isso. À luz da Bíblia, à luz da postura, desencadear aqui de participações de pessoas pedindo socorro, literalmente,
pessoas pedindo socorro, que vivenciaram isso. Então, toda a segunda parte, a gente volta rapidinho com a segunda parte pra gente. E aí, como é que faz então a partir de agora? Então, o que é fato? Né? Foi abusado sexualmente. E agora, como é que faz? Biblicamente, espiritualmente, enfim, a gente vai pro intervalo. Volta já. Estamos apresentando Debate Melodia. Curso de Teologia da Rádio Melodia. Conhecimento bíblico para você e para sua família. Sensacional! Surpreendente! Você nunca viu um curso como este. Projeto pedagógico inovador. Formação ministerial e pastoral. Vida cristã abençoada e equilibrada. Estude a hora que você desejar, onde você quiser. O curso fica disponível 24 horas por dia. Acesso pelo computador e aplicativo para celular. Você ainda pode baixar os textos das aulas para estudar offline. Professores vão te acompanhar diariamente na sala de aula online para sanar todas as suas dúvidas. Qualquer pessoa pode fazer o curso de teologia da Rádio Melodia. Promoção de lançamento. Para pagamento recorrente no cartão de crédito, 50% de desconto. De R$ 199,00 por apenas R$ 99,00. Chegou a sua vez de estudar e crescer. Matricule-se. Acesse cursosmelodia.com.br. Deus tem uma grande obra na sua vida. Faça a sua parte. Prepare-se. Curso de Teologia da Rádio Melodia. A melhor formação bíblica e teológica ao seu alcance. Melodia, a FM com a maior audiência do Brasil. Voltamos a apresentar Debate Melodia. Pois é, já de volta com a segunda parte do nosso debate. Nesta manhã, falando sobre violência sexual de crianças e adolescentes, em todas as fases da vida. E o que isso acarreta, como prevenir isso, como enfrentar isso. Isso, de fato, é um assunto de família nesses dias. E aí? Esse é o tema de hoje. Estamos aqui discutindo esse assunto com a doutora Sayonara Marques, com o pastor Sérgio Brito, com o pastor Anderson Maciel e também com o pastor Humberto Rodrigues. Daqui a pouquinho eu quero voltar aqui ao melodia.com.br, mas as primeiras participações aqui, elas não contam, pastor Humberto, e nós ouvimos aqui, fomos até para o intervalo, de que há um pedido de socorro, a vida de muitas pessoas foram paralisadas, estão paralisadas até hoje por causa disso. Pessoas vivenciando horrores hoje e muitas delas nem lembram no sentido da maldade que foi feita, o fato em si, mas a marca está ali, a ferida está ali. E como é que a gente faz então? Como é que trabalha isso? Como que a gente enfrenta essa questão, pastor Humberto? Então, aí, pastor, a gente tem que fazer uma dicotomia aqui, ouvindo todos esses relatos. Eu penso que a gente precisa fazer uma dicotomia no seguinte sentido. Por exemplo, a participação dos ouvintes que fizeram aí são pessoas que não são crianças nem adolescentes, são pessoas já de idade e que, como nós dissemos na primeira parte, foram abusadas e esse abuso traz consequências para a vida delas até hoje. Uhum. Então isso é um ponto, esse é um lado da questão. São pessoas que seguiram em frente, tiveram que seguir em frente, mas talvez nunca tiveram a oportunidade de tratar disso. E imaginam, pastor, que isso está ali superado, passou por cima. Nem sempre, a gente às vezes cria meios e maneiras de autodefesa para tocar a vida em frente, mas não percebe o quanto isso nos fez mal. Nós temos 2 psicanalistas aqui na mesa e que a gente sabe disso, que o quanto as pessoas às vezes seguem em frente, e como o relato que a doutora fez ali, de um atendimento que ela fez, que a pessoa não se dava conta de que o problema na vida sexual dentro do casamento era provocado por um abuso lá de trás. Ela não tinha essa consciência. Por quê? Porque ela deu um jeito, ela criou uma defesa para seguir em frente, para não sucumbir diante daquele evento. E é muito comum que isso aconteça. É muito comum que as pessoas sigam em frente. Mas o melhor é ser tratado, e o debate hoje dá a oportunidade das pessoas abrirem o coração e falarem. Esse é o primeiro passo.
é procurar ajuda, e eu diria ajuda profissional para tratar disso. Não adianta também só falar com um amigo, ou com um colega, ou com um conhecido. É muito importante que isso seja tratado efetivamente. Pastor, eu estou aqui, faço uso aqui hoje de um livro, Atos Secretos, é da autora Graça Pizar. Ela a especialidade dela é acompanhar exatamente casos como esse. O livro fala de 22, um relato de 22 sonhos de crianças que estavam sofrendo abuso e que, através dos sonhos dessas crianças, elas comunicavam o que estava no interior dela. Através dos sonhos a gente pode perceber isso que está no interior dela. E, por exemplo, um dos relatos, pastor, de um sonho, diz assim, ó, abre aspas, é uma criança que relatou o sonho dela. Voltei a dormir e me veio a imagem dela própria, presa na teia. Eu vi a minha mãe como uma aranha que rastejava na teia, mas ela fugiu e me deixou chorando, sem dizer nada, levando a escada com ela e deixou-me sem saída. Ela, no sonho, ela vê a mãe, ela estava presa numa teia de aranha, e a mãe está nessa teia. Só que qual foi a atitude da mãe? A mãe saiu de pé, foi embora e deixou ela sozinha. Qual é o sentimento que essa pessoa carregava na vida dela? Ela tinha terrível... qual o sentimento que essa pessoa vai carregar? E a gente, às vezes, pastor, vai ver pessoas lá na frente com dificuldade de relacionamento com a mãe, com dificuldade em ser mãe, com dificuldade com relacionamento com os filhos. Por quê? Por causa de traumas que foram provocados lá, por essa sensação de abandono. Culpam a mãe. Não culpa o agressor só, culpa a mãe. Já vi casos, pastor, de que a pessoa não culpava o agressor, culpava a mãe pelo abandono. A culpa foi da minha mãe, que não acreditou, que não cuidou, que não me protegeu. Quantos casos a gente não vê desse? Então isso às vezes causa traumas que a pessoa não tem nem consciência daquilo que está fazendo. De novo, a gente precisa fazer uma dicotomia. Uns são os casos de pessoas de mais idade, aí meia idade, casados, já adultos, e que tem problemas nessa área porque foram abusadas lá atrás. Precisam ser tratadas, precisam tratar. E tem as questões das crianças de agora, que estão vivendo esse momento, que estão vivendo essa situação e que precisam ser protegidas. Aí a gente precisa proteger. Elas não falam por medo. É muito comum. No livro também tem um relato, não quero me estender aqui, pastor, perdão, mas um relato de uma criança, 5 anos de idade. Ela disse assim, eu não contei porque o agressor disse, abre aspas, se você falar, eu corto sua língua. Se você falar, eu mato o seu cachorro. Em outro momento ele ameaçou, ela tinha um cachorrinho, e ele ameaçou matar o cachorro. Se você falar, eu mato sua mãe. Se você falar, eu não te dou comida. Eram as ameaças que o agressor fazia para uma criança de 5 anos de idade. Você acha que a criança vai acreditar porque ela olha para alguém, o adulto, o pai, o padrasto, como alguém de autoridade e poder, que manda na vida dela? O que ele está falando, ele vai fazer. Então ela tinha medo de falar. São sinais que são dados. Eu não quero me estender aqui, porque eu sei que os outros debatedores vão entrar também nesses pontos, dos sinais que a gente pode perceber quando a gente olha para a criança e ela vai dar sinais, sintomas de que alguma coisa errada está acontecendo. E aí é muito importante. São 2 lados. Um são os nossos ouvintes, como tem falado, e que eles precisam tratar disso. Outros são as crianças que estão agora envolvidas e que sozinhas não conseguirão sair. Aliás, sozinho, tanto o adulto quanto a criança não consegue. Precisa de ajuda e ajuda profissional. Pastor Anderson Maciel. Eu estou aqui impressionado com tudo isso e vou tentar aqui ser breve. E só queria alertar as famílias, porque esse homem mau, perverso, o abusador, ele está com certeza perto da sua família aí agora. Você que está me ouvindo, está na sua igreja, ele está no seu ambiente de trabalho. E esse tipo de delito é um dos mais difíceis de se provar, de ser evidenciado. Eu queria destacar isso, que a gente subestima isso. A dificuldade que é provar um crime, um delito como esse. Quando a gente olha para essa questão que a pessoa está perto, que é difícil provar, a gente tem que andar com o sinal de alerta ligado. É isso que eu quero trazer à mente dos ouvintes aqui nessa manhã. Agora, sobretudo, nós não temos um ambiente acolhedor e inclusivo, principalmente na família. Porque se a gente não consegue ouvir tentações, dificuldades, se a gente não tem uma ambiência familiar que permite isso, os pecados e os traumas virão à tona da pior forma possível. Eu fico vendo o exemplo de Amon e Tamar. Amon queria muito se deitar com sua meia-irmã. Estava fascinado.
E depois disso, eu fico vendo o pai Davi. Será que ele não via nos olhos do filho olhando para a irmã e desejando? Eu acho curioso que quando, né, a mãe o escuta lá o negócio, ela já se... Olha, tá acontecendo... Não é nada, não tem problema nenhum, não. E aí vem o outro irmão se vingar de tudo isso. E o trauma... Essa menina tentou suicídio. Ela não queria mais viver. E aí vem os problemas familiares. E é aí que eu queria entrar agora falando um pouquinho a respeito disso. Por quê? A pessoa, a vítima, ela tem um sentimento de culpa enorme. Porque o primeiro questionamento que ela faz é: o que eu fiz para merecer ou colaborar para que isso ocorresse comigo? Esse é o primeiro questionamento que a vítima faz. O que eu fiz para merecer ou colaborar para isso? E ela não entende que ela é a grande vítima de todo o sistema perverso. Esse sentimento de culpa é o que assola o coração dos ouvintes nessa manhã. No segundo momento, outro sentimento que assola muito o coração do ouvinte é o sentimento do descrédito. Ou seja, o que eu falar, ninguém vai acreditar. Não serei ouvido. Aliás, talvez até o contrário. Caso eu abra minha boca, minha situação pode piorar. Eu tenho a plena certeza que vão vir vários e-mails e gente comentando agora que quando foi tentar falar, que a situação dela ainda piorou. Exatamente pela falta de ambiência que acolha, que entenda e que tente, a partir daí, acertar a questão. E, por último, o sentimento que assola o ouvinte nessa manhã: primeiro, a culpa; segundo, o descrédito; o terceiro é a vergonha. Por que você tem de mais íntimo é o seu corpo? Você entrega o seu corpo, né, a uma mulher ou um homem quando você casa, que é o mais íntimo que você tem. E você ter o seu corpo exposto de uma maneira que não teve consentimento, isso é uma vergonha enorme. Então, culpa, descrédito e vergonha, isso assola o coração dos ouvintes nessa manhã. Agora, só queria terminar minha fala dizendo para cada ouvinte algo extraordinário. A Bíblia nos fala acerca de um homem que tinha a mão mirrada. E no meio de uma sinagoga, quando estava lá Jesus falando com o povo, Jesus olha para aquele homem e fala assim: ei, você aí, expôs aquele homem. Levanta-te. Expôs a segunda vez. Vem para o meio. Terceira vez. Estende a tua mão. Quarta vez. Mas no momento que ele estende, o que estava mirrado na vida dele foi curado. Eu queria dizer que você teve uma grande exposição na vida, sem dúvidas, foi seu corpo. Mas agora, não tenha medo, vergonha ou culpa de expor isso a um profissional, uma pessoa que vai te ajudar para aquilo que está mirrado, teus sentimentos, sua vida que não vai para frente, você que não consegue se doar sexualmente ao seu cônjuge, todos esses traumas que você está vivenciando e levando isso para sua nova família. Exponha, procure a cura, porque o que está mirrado na sua vida, nessa manhã, o Senhor te propõe consertar, endireitar, para escrever uma nova história linda e digna de ser contada. Muito bom. O ouvinte de Minas participa aqui dizendo: bom dia, Eliel e demais pastores. O problema é que está cada vez pior, pois temos de enfrentar o lado espiritual. Isso envolve e é sim muito pesado nesta área, mas também tem a interferência do Estado, principalmente por parte da política social progressista, partidos socialistas que investem pesado na sexualização de crianças, o mais cedo possível, com a prerrogativa de estarem ensinando, e que em muitos casos é necessário este assunto ser levado sim para as escolas. Porém, a forma como querem abordar isso é sempre contrário ao que aprendemos de Deus, criando um mundo totalmente sem limites na área sexual. Daí mais um problema para as famílias enfrentarem. Obrigado, querido, pela participação aqui com a gente. Quero continuar nessa mesma esteira aqui, doutora Sayonara, porque eu estou percebendo aqui nas participações dos ouvintes o lado da vergonha de tratar isso. Né? O pastor Anderson abordou aqui, eu queria continuar. Esse é o fator de fato que acaba inibindo, ou seja, retraindo as pessoas que sofreram. Quer dizer, colocar isso para fora, botar isso, conversar com alguém, compartilhar isso, dar esse primeiro passo. É essa vergonha que impera, dificulta ainda mais essa cura, doutora? Sim, a vergonha também. Mas além da vergonha, que é forte realmente, tem a culpa, aquela culpa de o que eu fiz para provocar nele. Isso é muito forte também. Até onde que eu tenho culpa nisso aí, responsabilidade? Até onde eu permiti?
né? E tem vários outros fatores que impedem realmente de falar. E eu quero aproveitar e falar um pouco a respeito, a gente falou que ia falar da prevenção, eu quero falar um pouco a respeito disso. Eu acho que isso é o que tem que ser forte hoje em nossa casa. Porque se a gente trabalha muito bem a prevenção, com certeza a gente não vai precisar depois estar trabalhando no enfrentamento, porque não vai acontecer. Então a gente tem que estar vigilante. As crianças estão soltas. Pronto, cada um nos seus mundos de celular. Mas é mundo mesmo, mundo global ali, dentro de um quarto. Estão soltas. A gente precisa supervisionar. Para mães e pais, isso está muito tranquilo, né? Porque eu posso trabalhar em casa, eu fazer minhas coisas e ele me deixa em paz. Mas depois você vai colher uma bomba para frente. Isso é certo, tá? Então vamos lá. Educação tem que ser em casa sexual. Né? De acordo com a maturidade da criança e de acordo com a curiosidade dela. Como saber a partir de quando eu vou abordar isso? A própria criança vai te dizer. Quando ela começa assim, mãe, o meu pai ele tem um pênis, mas você não tem. Aí é muito pequenininha. E você fala, não tem um pênis porque eu sou mulher. A mulher tem uma vagina e começa a explicar a partir daí. Ele vai te dizendo, eu preciso de mais. E você vai levando mais à medida que ele tem maturidade para receber. Mas a educação sexual tem que ser a partir de casa. Porque se ele recebe isso na escola, ele pode receber isso de maneira distorcida. E digo mais, se nós não quisermos pagar esse preço do esforço de sentar, conversar e orientar, pode ficar tranquilo. Ele vai receber tudo isso da internet. Só que ele vai receber da pior forma possível. Então, assim, a gente tem que ter essa preocupação de dar, né? Não aceitar suborno. A gente precisa explicar para nossas crianças. Eu te dou um pirulito, se. Eu te dou dinheiro, se. Filho, eu te dou. Então, se alguém te prometer, seja o que for, dá um beijinho no meu rosto para eu te dar esse pirulito, não aceite. Mesmo que seja uma tiazinha da escola, por muito carinho, dá aqui um beijinho que eu te dou o pirulito. Não. Se você quiser me dar o pirulito, mas o beijinho não. Não é assim, não pode ter suborno. Chantagem, não aceitar chantagem. Sei do que você fez. Se você não vier aqui comigo agora, eu vou contar para todo mundo. Deixe contar. Pague o preço da chantagem, mas deixe contar e não passe por isso. Ensinar a não deixar que ninguém toque em suas partes. Filho, parte íntima é sua. Ninguém tem direito de fazer o toque na sua parte íntima. Você precisa orientar o seu filho desde cedo, tá? Vigiar. O agressor, geralmente, como foi falado aqui, é um familiar. Alguém íntimo da família, alguém que ganhou a confiança daquela criança, daquele adolescente. Atenção aos comportamentos estranhos. Eles começam a ter. É uma tristeza, é um isolamento. Sabe por quê? Ele passa a se sentir não mais parte daquele grupo que brinca de garrafão, de pula-pula. Ele começa a se sentir, entre aspas, mais amadurecido. Porque ele já está em outra fase, precoce, mas está. Então há um isolamento. Atenção aos comportamentos. Estabeleça vínculo de confiança. O agressor diz que será desacreditado e responsabilizado. Se você fizer, disser qualquer pessoa, ninguém vai acreditar em você. Porque sua mãe, seu pai confiam em mim, sabe que eu não ia fazer isso. Mas se você fizer, você vai ser desacreditado. E a responsabilidade vai ser sua, que eu vou dizer que foi você quem veio e que eu não quis. Então, repare isso. A gente tem que explicar, você tem que dizer, né? Cuidado com a internet livre, vou dizer mais uma vez. O mundo no quarto do seu filho. Bloqueie jogos com acesso externo. E aqui eu vou citar um jogo sem dizer o nome. A minha filha estava brincando, era um joguinho de vestir bonequinha. Coisa linda. Tá. Mas ali tinha um acesso externo onde a outra pessoa, que deveria ser criança, mostraria a sua bonequinha como vestiu. Ok. Os caras estavam entrando, vestindo bonequinhas e começando a interpelar. Gostou do meu vestidinho como se fosse outra menina, para ganhar confiança. Quando eu peguei esse brinquedo, eu falei, proibido. Brinquedo com acesso externo, não. Se for um jogo seu, sem acesso, pode. Bloqueei. A mãe é chata? Problema. É amor. Ok? Limite. Então, bloqueiem, gente. Isso eu quero realmente orientar vocês. Bloqueiem esses joguinhos, porque são muito pequenas e eles se utilizam disso como se eles fossem outra criança. Estou terminando. Computador visível para todos em casa, tá? Cuidado com a rotatividade de padrastos em casa. Cuidado. Pode ser lobo em pele de cordeiro e vocês estão achando que é um homem maravilhoso, mas não é. Então toma muito cuidado com isso. E babás. Babás têm suas vivências e muitas vezes dificuldade de abuso. E muitas pessoas que foram abusadas, infelizmente, elas repetem esse comportamento com outros, como que para se vingar. Conscientemente ela não tem essa ideia, mas no seu inconsciente ela começa a reproduzir. Então, cuidado com babás fazendo o seu papel. Tá, mulheres? Muito bem. Pastor Sérgio, deixa eu trazer uma participação aqui. Já tá gente pra gente tocar nesse assunto também. Ouvi aqui, até os 10 anos sofri abuso por uma pessoa muito próxima e era da família. Contei aos meus pais e eles não acreditaram. Me fizeram pedir perdão à pessoa.
Eu já o perdoei, ele já até faleceu, conta aqui. Porém, hoje tenho 34 anos, sou casada, mas sofro na hora da intimidade com meu marido. Vem cada dia piorando isso. E ouvindo a rádio, tive um alerta que pode ser devido ao ocorrido. Os abusos duraram anos e anos até eu completar os 10 anos. Ou seja, veja que em todas as áreas de relacionamento, inclusive do casamento, como que isso gera um histórico, essa marca, hein, pastor Sérgio? Pastor Eliel, infelizmente, tem um monte de mulheres hoje que são frustradas sexualmente por causa disso. Infelizmente. Eu comentei aqui na chegada com o pastor Anderson de um caso de uma menina, 3 anos de casada, serva do Senhor, ela e o marido, virgem. E eu descobri através de uma aula. E o marido disse que ela não podia saber que alguém tinha conhecimento, que senão ela largaria ele. E eu, dentro de uma aula de antropologia, eu entrei dentro da sexualidade e naquele mês ele conseguiu consumar o casamento depois de 3 anos. Eu já peguei inúmeros casos assim. Então, pastor Eliel, o problema é que o abuso sexual sempre vai trazer transtorno futuro. Tudo bem, a pessoa perdoa, aí vai para um casamento, e aí quando chega, às vezes, na hora do ato sexual, ela se sente violentada. Se ela não fizer um acompanhamento para poder ficar curada, ela vai ter dificuldade. Existem mulheres que não conseguem nem sentir o orgasmo no ato sexual porque ela vê aquilo como um abuso. Ela não consegue entender que ela está tendo um relacionamento com o marido dela, que é algo legal, que ele quer o bem dela. Na cabecinha dela, lá no inconsciente dela, é uma violência sexual. E aí, pastor Eliel, hoje a questão da homossexualidade está muito avançada. E, infelizmente, uma das causas, eu estou falando de coisa que conheço como sexólogo, uma das causas que tem aumentado a questão da homossexualidade é a má formação cerebral. O que é isso? É o primeiro contato que a criança tem com a sua sexualidade, aqui está a doutora psicanalista também, sabe disso, isso vai influenciar no futuro, entendeu? E aí, quando ela fica adulta, ela pensa assim, eu sou homossexual. E aí passa a ter uma prática da homossexualidade. E na verdade não é. Infelizmente as igrejas não tratam disso. Encaram isso como um problema demoníaco. E na verdade não é um problema demoníaco. É um problema de má formação cerebral. Tá? Eu recebi uma vez uma pessoa que me procurou dizendo que me procurou porque eu era pastor e profissional. E que ele separou da mulher depois de 12 anos de casado e foi morar com um amigo. E eu disse, você está feliz? Estou muito feliz. Não, você não veio me procurar. Você está feliz? Perdeu seu tempo. Não, eu quero tirar uma dúvida. Dizem que é doença, por eu sou evangélico, dizem que isso é demônio. Como sou pastor e profissional, eu quero saber se é doença ou se é demônio. Que problema? E aí, eu analisando o caso dele, má formação cerebral. Quando ele tinha 6 anos de idade, um tio de 17 abusava dele sexualmente. Eu perguntei, você é ativo ou passivo? Ele disse, não, eu sou ativo, eu nunca fui passivo. E aí, trabalhando com isso, ele procurou a esposa, confessou a esposa perdoou, ele largou aquele camarada, isso deve ter uns 10 anos, hoje está feliz com a esposa dele. Então, pastor Eliel, infelizmente, isso afeta muito a igreja, porque isso fica incubado dentro das igrejas, porque não se trata disso de forma clara. E aí, não, a pessoa é serva do Senhor, não vai fazer isso. Quem diz? Quem diz que não faz? Teve um caso aí da menina que foi abusada pelo diácono da igreja. Outras pessoas foram também. Então aqui, olha, quando descobri isso, primeira coisa, não critique nem duvide de que ela está falando. Creia que ela esteja falando a verdade. Incentive a criança ou adolescente a falar sobre o ocorrido, mas não obrigue. Fale sempre em ambiente isolado para que a conversa não seja interrompida. Evite tratar o assunto com aqueles que não poderão ajudar. Tá? Tem pessoas que não podem ajudar. Outra coisa, não os trate com piedade, e sim com compreensão. Essa pessoa precisa ser compreendida. Agora, há algumas atitudes a serem adotadas para prevenir. Cuide do seu filho, acompanhe quem está falando com ele, acompanhe as redes sociais, tá? Procure sempre ter uma conversa aberta. É uma forma que temos de prevenir, porque o negócio é enfrentar e prevenir. E nós temos que fazer isso porque a família é a nossa maior riqueza. Muito bem, nós vamos fazer o seguinte, eu quero ver rapidamente aqui com os debatedores, para a gente voltar com esse assunto daqui a 15 dias. Eu quero voltar com essa mesa aqui para a gente continuar esse assunto a partir daqui. Tem muita coisa. Eu sempre comento aqui de que a gente comanda 3 debates aqui, né? O da mesa aqui que você está ouvindo, o da internet, do site e também do WhatsApp.
E vocês não têm noção, claro que vocês têm, você ouvinte talvez não tenha noção do que acaba chegando aqui como uma forma de uma válvula. Aqui acaba sendo uma válvula para tantas pessoas. Então ficou muita coisa, eu sei que os debatedores se prepararam para esse tema. É um tema que eu queria estar falando aqui do Salmo 23, do pastor. Esse é o sentimento que eu tenho. É verdade. Que ele cuida de nós, e cuida de fato. Eu queria estar falando sobre isso aqui, né, pra gente entender, mas a realidade é essa que nós estamos vivendo aqui. Então a gente volta daqui a 15 dias com esse mesmo tema, com esse mesmo assunto, pegando o debate a partir daqui, pra gente seguir aqui trazendo mais informações a todos os nossos ouvintes. Tá combinado então? Combinado. E eu quero agradecer essa mesa que se formou pra gente discutir aqui esse assunto aqui. Que volta daqui a 15 dias. Uma mesa que a gente chora aqui, né? Se emociona, corta o coração, sabe? E eu quero louvar a Deus por esta mesa aqui. Quero agradecer meu mano querido, pastor Humberto Rodrigues, da minha igreja na ilha, a Igreja Nova Vida do Moneró, na estrada Governador Chagas Freitas, 265 na ilha, a qual tive a honra, o prazer, o privilégio de estar domingo mais uma vez, participando com os meus irmãos de mais um culto aqui e daquela recepção, como sempre, tremendamente carinhosa, marca daquela igreja linda. Obrigado, meu pastor. Eu que agradeço, pastor. Foi um privilégio ter você lá mais uma vez conosco. Sabe que a gente te ama lá, aquele povo te ama. É verdadeiro, E trago um abraço de toda a igreja lá para você mais uma vez. E é um privilégio poder estar aqui. Mais um tema, mais um debate. Debate realmente que marca nosso coração. E que Deus abençoe e trate, cuide de cada um dos corações aqui que passaram, que mandaram as mensagens. A gente sensibiliza, a gente se compadece, a gente sente essa dor, a gente chora junto com eles aqui quando ouve os relatos. E esse é o nosso comprometimento. Espero em Deus que a gente daqui a 15 dias esteja junto aqui e que o Senhor nos use. Um beijo no coração de toda a nossa família Melodia. Obrigado, pastor. Obrigado, pastor Humberto. Pastor Anderson Maciel, da nossa PIB de Campo Grande, Rua Ferreira Borges, 54, Campo Grande. Irmão, obrigado, querido. Eu que agradeço, talvez um dos temas que mais tem me emocionado, a gente consegue perceber a dificuldade que o povo vem passando e nós que fomos chamados para apacentar, a gente chora, se compadece, sente a sua dor. Eu queria dizer isso para os ouvintes. Nós que estamos aqui desse lado, nós estamos sentindo a sua dor. E o Eterno, nessa manhã, está te chamando para você cuidar melhor, gerenciar, para evitar esses traumas. E, sobretudo, Ele quer entrar com a cura na vida, nas emoções, restabelecendo vínculos, confiança e para que vivamos o melhor de Deus na face da terra. Um beijo no coração de todos os ouvintes. Doutora Sayonara Marques, da PIB do Recreio, na Rua Helena Manela, 101 no Recreio. Doutora, mais uma vez, obrigado pela participação aqui com a gente. Eu que agradeço, pastor Eliel. Gente, um tema bem profundo, difícil, mas eu sei que é um tema que precisa ser tratado e por isso a gente vai continuar tratando isso aqui. É importante, porque existe a restauração, a reconstrução de vidas. Eu fui restaurada, você também pode ser. Então, que Deus abençoe seu coração. E eu creio, querido ouvinte, que a partir daqui, desse momento, Deus já está fazendo um agir na sua vida. Em nome de Jesus. Deus abençoe a todos. Pastor Sérgio Brito, da nossa querida Assembleia de Deus Central, em Jardim Primavera, Duque de Caxias, Rua Alameda La Fontaine, número 11, Jardim Primavera. Obrigado, meu pastor, mais uma vez. Meu nobre amigo pastor Eliel, eu sempre agradeço. É sempre bom participar do debate, mesmo quando são assuntos tão dolorosos. E, ouvinte, eu pude perceber aqui algumas vezes o pastor Eliel lendo o seu e-mail com os olhos cheios de lágrimas. Pra gente não é fácil, não. Conforme o pastor disse aqui, a gente sente na pele, tá? Pastor Eliel, hoje eu trago aqui um abraço de todos os pastores da SEADER. Está aqui o pastor Samuel, representando a SEADER, porque pela primeira vez acontecerá na SEADER o encontro de casais para pastores e esposa, no Hotel do Malibu. Se você quiser participar, é só ligar para o 97015-8389. Leva sua esposa para dar um passeio no Malibu, é uma bênção. Deus abençoe. Maravilha. Valeu, gente. Vem aí o Edinho Lobo para comandar a partir de agora o Tarde Maior aqui na nossa Melodia. Logo mais às 10 da noite, o nosso Cristo em Casa pregando o pastor Paulo Cozendei, da Igreja Batista em Jardim América, Itaguaí. Obrigado, Luciano Severo. Deus abençoe a todos. Boa quinta, boa tarde. Obrigado, gente. Amanhã
você ouve mais um Debate Melodia. Curso de Teologia da Rádio Melodia. Conhecimento bíblico para você e para sua família. Sensacional! Surpreendente! Você nunca viu um curso como este. Projeto pedagógico inovador. Formação ministerial e pastoral. Vida cristã abençoada e equilibrada. Estude a hora que você desejar, onde você quiser. O curso fica disponível 24 horas por dia. Acesso pelo computador e aplicativo para celular. Você ainda pode baixar os textos das aulas para estudar offline. Professores vão te acompanhar diariamente na sala de aula online para sanar todas as suas dúvidas. Qualquer pessoa pode fazer o curso de teologia da Rádio Melodia. Promoção de lançamento. Para pagamento recorrente no cartão de crédito, 50% de desconto. De R$ 199 por apenas R$ 99. Chegou a sua vez de estudar e crescer. Matricule-se. Acesse cursosmelodia.com.br. Deus tem uma grande obra na sua vida. Faça a sua parte. Prepare-se. Curso de Teologia da Rádio Melodia. A melhor formação bíblica e teológica ao seu alcance. Melodia, a FM com a maior audiência do Brasil.